Livro do profeta Isaías. Nós vamos ler o capítulo 44. Isaías 44. Nós vamos ler os 5 primeiros versículos. Isaías 44, verso 5. Diz assim a palavra do Senhor: Agora, pois, ouve, ó Jacó, servo meu, ó Israel, a quem escolhi. Assim diz o Senhor que te criou e te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado a quem escolhi. Porque derramarei água sobre o sedento e torrentes sobre a terra seca. Derramarei o meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. E brotarão como a erva, como o salgueiro junto às correntes das águas. Um dirá: eu sou do Senhor. Outro se chamará do nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará o nome de Israel. Oremos. Ó Deus, mais uma vez obrigado por estarmos na tua presença, neste culto de festa, porque o Senhor está conosco. E nós te louvamos, Deus, pelo privilégio de termos este encontro com o Senhor. Pedimos a tua bênção para tudo que ainda acontecerá aqui. O Senhor conhece, ó Deus, a nossa limitação, nossa incapacidade. Por isso pedimos, ó Deus, ajuda-nos nesta hora a entendermos mais a tua mensagem. Em nome de Jesus. Amém. Você já desistiu de orar por alguém? Com certeza você tem colocado pessoas todos os dias na presença de Deus. Mas a tendência nossa é: Deus não responde hoje, parece que Ele não vai amanhã, parece que o coração do fulano, da fulana é tão pesado, é tão duro, tão de pedra ou tão gelado, e a nossa tendência é esfriar. É duvidar talvez da graça de Deus. Mas a questão toda é: se a graça de Deus nos alcançou, se a graça de Deus alcançou a mim e a você, a graça de Deus pode alcançar qualquer pessoa neste mundo. A graça de Deus é algo assim precioso demais. Aliás, não tem tradução para aquilo que é a graça de Deus. O que nós entendemos é que a graça de Deus é um favor imerecido. Na verdade, é muito mais do que favor imerecido. Eu gosto sempre de citar um autor, quando falo sobre graça, eu gosto de citar um autor, Arthur Pink. Ele definiu graça no seu livro Deus é Soberano de uma maneira assim magnífica, ao meu ver. Ele diz o seguinte, que graça vai além de um favor imerecido. Porque favor imerecido é alguém bater na porta da sua casa, você conhece essa pessoa, você sabe que essa pessoa não quis trabalhar, essa pessoa se envolveu com vícios, você muitas vezes tentou ajudar essa pessoa, mas mesmo assim, por conta própria, ele não quis saber. E agora ele vem na sua porta e pede ajuda. Você ajudando essa pessoa, é graça? Não, é favor imerecido. Ele não merece essa ajuda, mas ainda assim você vai e ajuda. Mas graça vai além do que simplesmente ajudar aquele a quem não merece. E tem que usar esse mesmo exemplo para dizer o seguinte: graça é essa mesma pessoa que não merece a sua ajuda, bate na sua porta, entra na sua casa, rouba tudo que ele pode, bate em cada um dos seus queridos e ao sair ele mata o seu filho. E antes de sair ele pede ajuda. E mesmo matando o seu filho, você vai e o ajuda. Isso é graça. Isso é o que Deus fez comigo e com você. Jesus foi para a cruz por causa do nosso pecado. E se nós somos alcançados pela graça, qualquer um pode ser. Mas para ser alcançado pela graça, a igreja foi escolhida para isso. Para alcançar pessoas com a graça de Deus. E se a igreja não pregar, como poderão crer se não há quem pregue? Se a igreja não orar, como Deus vai agir se Deus escolheu agir por meio da oração? E eu queria que a Ju colocasse para a gente um vídeo. Pode ser agora? Só para a gente ver o quanto Deus tem sustentado os nossos filhos. Quer sejam eles crianças, adolescentes e jovens. Porque existe um grupo que ora por eles. Porque existe alguém que está intercedendo por eles. Mas eu queria que você pensasse, olhando para esse vídeo, e tentasse identificar algumas outras pessoas que poderiam estar ali. Algumas outras pessoas que poderiam fazer parte desse vídeo.
Quem sabe, se nós orarmos mais, se nós pregarmos mais, se nós testemunharmos mais, é possível que essas pessoas que não estão ali possam fazer parte, possam ser alcançados pela graça do Senhor. A graça de Deus transforma a nossa vida quando a gente ora, quando a gente busca o Senhor com todo o nosso coração. A proposta de Isaías era: busquem a Deus. Isaías vem 80 anos antes do exílio. E a proposta dele é: busquem ao Senhor, confiem na graça do Senhor. Mas infelizmente o povo daquela época não quis buscar o Senhor. Depois vem Jeremias, já no tempo do início do exílio. Não teve mais jeito, que o povo de Deus duvidou da graça do Senhor. Isaías faz um desafio para a gente aqui nesse texto. Eu queria compartilhar rapidamente algumas lições. Isaías 44, de 1 a 5. O primeiro desafio é buscar a graça que transforma. A graça de Deus é transformadora. Ela transforma a nossa vida. E as expressões usadas no primeiro verso, todas elas mostram essa graça que transforma. A começar da primeira expressão, agora pois. Ela faz ligação com o texto anterior. E se você observar no texto anterior, no verso 25, diz assim, falando de Deus: eu mesmo sou o que apago as suas transgressões, por amor de mim e dos teus pecados não me lembro. Deus está dizendo assim: olha, vocês vão ter que ir para o exílio, se vocês não voltarem para o Senhor, se vocês não voltarem para a minha palavra, não haverá mais jeito. Mas mesmo que vocês estejam lá no exílio, eu vou buscar vocês, eu vou perdoar vocês, e não importa o que vocês tenham feito, eu vou abençoar vocês. A graça de Deus é transformadora. A graça de Deus derrama sobre nós a misericórdia do Senhor. Se Deus não tivesse misericórdia hoje, nenhum de nós estaria aqui. Todos nós seríamos consumidos, conforme diz o profeta Jeremias. Outra expressão que demonstra a graça de Deus é o verbo ouvir. Agora, pois, ouve, ó Jacó. Ouvir é uma graça, uma bênção do Senhor. Porque o ouvir aqui não é simplesmente ouvir qualquer bobagem, mas é ouvir a palavra do Senhor. E na língua em que foi escrito, o verbo ouvir significa obediência, obedecer. Em outras palavras, Deus está falando por Isaías: ouçam a minha palavra, obedeçam a minha palavra, porque é a minha palavra que vai dar a vocês a alegria, a minha palavra que vai dar a vocês as bênçãos do Senhor. A graça de Deus se revela pela palavra. Aliás, a graça de Deus é a própria palavra, o próprio verbo encarnado, conforme diz o apóstolo João. E o verbo, a palavra de Deus, se encarnou, se fez como um de nós, para nos abençoar ainda mais. A palavra de Deus é uma das maiores graças que Deus nos deu. E a pergunta que fica é: o que estamos fazendo com a palavra do Senhor? Se você lembrar a história do povo de Deus, um pouco antes do exílio, nesse período de Isaías, surge o rei Josias, um menino pequeno, que tem que assumir o reinado. E quando eles vão fazer uma reforma no templo, o que eles encontram? A Bíblia. Encontraram o livro do Senhor. Um livro que era esquecido, era guardado, e ninguém sabia sequer o que continha naquele livro. Mas a instrução aqui é: ouçam a palavra do Senhor, tenham prazer na palavra do Senhor. A volta do exílio foi marcada por esse amor à palavra, esse apego à palavra. E se nós como igreja hoje não tivermos amor pela Bíblia, nós não vamos chegar a lugar nenhum. Nós não vamos experimentar o avivamento que Deus quer fazer no nosso meio. E aí nós caímos como aquele pastor que certa vez colocou uma faixa, uma placa na frente da sua igreja com o seguinte desafio: ou essa igreja passará por um avivamento ou por um sepultamento. Se não houver vida, se não houver uma volta às Escrituras, se não houver o amor, o apego excessivo à palavra de Deus, o desejo de ler a Bíblia durante a semana, o desejo de pregar a Bíblia, eu quero dizer que haverá morte, haverá destruição, porque é a palavra de Deus que traz vida. E na volta do exílio com Esdras, Neemias e Zorobabel, o amor à palavra foi algo tão marcante que Esdras, quando compilou o livro dos Salmos, ele colocou o Salmo primeiro, conforme nós temos hoje. O primeiro Salmo, o Salmo que fala do amor que nós devemos ter pela lei do Senhor, o prazer que nós devemos ter pela lei do Senhor, meditar nessa lei de dia e de noite, e tudo que fizermos seríamos bem-sucedidos se fizermos de acordo com a palavra de Deus.
Amor à palavra é o que derrama a graça de Deus sobre a nossa vida. Aliás, um outro salmo escrito na época de Esdras, o Salmo 119, o mais longo salmo da Bíblia, todo ele fala do amor que nós devemos ter à palavra do Senhor. Por isso a instrução de Isaías é: ouve a palavra do Senhor. Nós precisamos ouvir mais a palavra de Deus. Mas as outras expressões desse verso, todas elas mostram a graça de Deus. Porque fala de quem? Fala de Jacó, servo meu. Antes de falar de Israel, fala de Jacó. E quem era Jacó na Bíblia? Era alguém bonzinho? Jacó era o maior enganador. Com certeza ele só perdia para Satanás. Não houve outra pessoa mais enganadora do que Jacó. Mais trapaceira do que Jacó. Tudo ele queria dar um jeitinho. E chegou um momento que não fez mais jeito. Que o seu irmão não consegue aceitar, não aceita lá o jeitinho de Jacó de resolver as coisas. E aí Deus se encontra com Jacó e transforma Jacó em Israel. Foi Deus quem fez isso. Deus quem transformou Jacó, o enganador, num príncipe do povo de Deus. Naquele que perseverou com Deus, naquele que lutou com Deus. Naquele que perseverou porque Deus derramou graça e transformou a vida de Jacó. Quem foi Jacó? Alguém transformado pela graça de Deus. Dos personagens bíblicos, talvez Jacó seja aquele que você fala, jamais esse daí deveria ser alcançado. Mas Deus alcança as pessoas por sua própria glória, ou para a sua glória, e por graça. Ele alcança e transforma. Eu quero dizer para você o seguinte: não importa o pecado que você já cometeu na sua vida. Não importa o quanto você já se afastou de Deus. Não importa em qual posição você se encontra agora, talvez tão distante dos caminhos do Senhor. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de reconciliação. Hoje é o dia de experimentar a graça de Deus que transforma vidas e corações. Não importa o que você já experimentou na vida, importa experimentar hoje a graça que transforma. Mas a palavra ensina também que é uma graça encorajadora. Ela não apenas transforma a nossa vida, como ela traz coragem para a gente vencer as dificuldades da vida. Verso 2: assim diz o Senhor que te criou, que te formou desde o ventre e que te ajuda. Não temas, ó Jacó, servo meu, ó amado, a quem escolhi. De novo, todas as expressões desse verso, todas elas demonstram coragem. A começar do nome do Senhor, o nome Yahvé, que faz a lembrança de um Deus fiel, de um Deus imutável, de um Deus que foi com o povo dele lá no deserto e que é hoje o mesmo Deus. O Deus que não permitiu que as sandálias dos pés gastassem lá no deserto. Ele pode fazer isso hoje. Ele pode abençoar e prover as suas necessidades hoje. Ele é o mesmo, ele é o fiel. Infelizmente o povo do tempo de Isaías não creu nisso. Não creu no Deus fiel, no Deus Yahvé, no Deus do pacto. Afastou-se ainda mais de Deus, experimentou 70 anos de sofrimento e a partir dali nunca mais foram livres ou totalmente livres como eram. As outras expressões, um Deus que criou, o Criador de todas as coisas, o Deus que formou, aliás, essa expressão formou aqui no verso 2, ela é muito significativa, porque ela aparece aqui em mais 3 lugares da Bíblia. Você não encontra em outro lugar. E ela demonstra a intimidade de Deus na criação do homem. Porque se você pega o relato bíblico, Deus criou tudo por sua palavra, pelo seu comando. Deus falava, o Pai falava e o Espírito executava. Mas quando foi fazer o homem, foi diferente. Deus trabalhou no homem. Deus cuidou do homem. Deus moldou o homem, modelou o homem conforme a sua própria imagem e semelhança. Depois ele fez uma auxiliadora idônea. Alguém para estar do seu lado, de uma maneira tão especial, Deus trabalhou em Adão e em Eva. Deus formou aqueles dois. Deus nos formou a partir dos dois, a partir do primeiro casal. Mas é significativo que o verbo formar na Bíblia, o Criador que formou, aparece 40 vezes na Bíblia. Das 40 vezes, 20 vezes estão em Isaías. E das 20 vezes em Isaías, 14 estão nos versos ou nos capítulos 43 a 45. Em outras palavras, eu quero dizer o seguinte: se você fizesse um estudo bíblico, você ia descobrir que o assunto de Isaías, do capítulo 43 ao 46, nós temos um Deus que nos formou, que nos formou para sermos íntimos dele, para termos comunhão com ele, para termos intimidade com o nosso Criador, o nosso Senhor. Daí ele continua usando outras palavras de encorajamento. O texto diz aquele que ajuda.
aquele que é o auxiliador e a ideia de sustento, de ser pastor, o Deus que pastoreia a nossa vida, e se o Senhor é nosso pastor, nada vai nos faltar. Mas ele continua com palavras de encorajamento, dizendo o seguinte: não temas, ó Jacó, não temas. Por que temer? Em outras palavras, aquiete-se, Jacó. Aquiete-se, não tente agir por sua própria sabedoria, como fazia Jacó. Mas aquiete nos braços de Deus. Conforme o Salmo 46, aquietai-vos e sabei que eu sou Deus. E ele usa expressões magníficas, como que dizendo: Jacó, servo meu. Jacó aprendeu a submeter-se a Deus, a entender que era servo do Senhor. Daí ele usa uma outra expressão: ó amado. E a palavra amado aqui, talvez a sua versão não foi traduzida, porque não tem uma tradução certa. Talvez você tenha uma versão aí que tem a palavra Jesurum. E essa expressão foi traduzida por amado, mas não tem uma tradução certa. A ideia é de retidão, alguém que vive em lealdade e em justiça. Porque Deus um dia transformou Jacó, abençoou Jacó e fez dele um homem reto, um homem justo, um homem temente a Deus. A graça de Deus é transformadora, a graça de Deus é encorajadora, mas a graça de Deus é também abençoadora. Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a sua vida, sobre a nossa vida. Porque a palavra de Deus diz no verso 3, porque derramarei água sobre o sedento, torrentes sobre a terra seca, derramarei do meu espírito sobre a tua posteridade e a minha bênção sobre os teus descendentes. Todas as expressões voltadas para o desejo de Deus em abençoar a nossa vida, em abençoar a nossa família, em abençoar os nossos filhos, os nossos netos. Deus quer ser o Criador, o Senhor de todas as coisas, mas o Senhor também da nossa família. O Senhor dos nossos queridos. Deus quer derramar bênçãos sem medida sobre a nossa vida e nossa família. E as bênçãos são naturais e espirituais. Porque a ideia de água traz a ideia de alimento, bastante alimento. Deus quer suprir a nossa carência, a nossa necessidade. E Ele pode fazer isso. Ele traz chuva, Ele traz alimento, Ele te dá saúde, Ele te dá emprego. Quem sabe Ele te dá alguém para te ajudar no momento difícil da sua vida. Mas Deus jamais vai te abandonar quando você busca o Deus gracioso, o Deus que derrama as bênçãos sem medida sobre o seu povo. E Deus abençoa usando pessoas. Deus abençoa usando o nosso trabalho. Deus quer abençoar toda a nossa vida, em cada área da nossa vida. Mas o texto fala também de bênçãos espirituais. O texto fala de avivamento, de um derramar do Espírito de Deus, porque derramarei água sobre o sedento. E a ideia é que nós, como filhos de Deus, nós temos que ter sede do Senhor. Porque Deus não vai derramar a água da vida sobre aquele que não tem sede. Se você acha que não precisa de mais nada de Deus, se você acha que você já aprendeu tudo sobre Deus, então você está fadado ao fracasso, à queda. Se você acha que você não precisa mais vir à igreja, não precisa mais de um cuidado pastoral, se você acha que você não precisa mais ter Jesus como seu pastor, eu quero dizer que você está fadado ao fracasso. Porque a palavra nos ensina que nós precisamos ter sede ainda mais do Senhor. E quando a gente tem sede de Deus, quando a gente quer aprender mais sobre Deus, quando a gente quer buscar o Senhor com todo amor, com toda perseverança, Ele vai derramar água sobre o sedento, Ele vai derramar o Espírito dEle, ou torrentes de água, de vida sobre a terra seca. E as expressões todas fazem lembrar de uma pessoa na Bíblia. Essas expressões usadas aqui, muito além de falar do próprio Espírito de Deus, fala da própria pessoa de Jesus, a segunda pessoa da Trindade. Porque quando você olha outros textos da palavra de Deus, você encontra lá no batismo o derramar do Espírito de Deus sobre Jesus, a intimidade que Jesus teve ali com o Pai e com o Espírito. Quando você olha depois ou antes do Novo Testamento, você olha ainda em Isaías, você encontra referências de que o Espírito de Deus estaria sobre Jesus e que Jesus estaria livrando o oprimido, o abatido. E um dia Jesus chega numa sinagoga, no dia de sábado, abre em Isaías 61 e lê, e diz que aquela escritura se cumpriu nele, porque ele foi aquele ungido pelo Espírito de Deus para libertar o encarcerado, o oprimido, para trazer alegria ao invés de pranto. Jesus é aquele que traz vida. Mas quando a gente olha para o Salmo 46, nós encontramos de novo uma referência a Jesus como um rio de água viva. Há um rio cujas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário das moradas do Altíssimo.
Deus está no meio dela, jamais será abalada. Quando você olha para o Salmo 123, 126, as torrentes do Negueb simbolizam o próprio Jesus. Quando você vai para o Novo Testamento, você encontra Jesus dizendo: aquele que tem sede, vem a mim e beba, e do seu interior fluirão rios de águas vivas. Jesus é aquele que quer derramar torrentes de vida, de água, de bênção sobre a sua vida. Mas para isso você tem que ter intimidade com Ele. Para isso você tem que estar perto dEle. Para isso você precisa da palavra dEle, da dependência dEle numa vida de oração. E quando a gente faz isso, o verso 4 diz que as bênçãos continuam, brotarão como erva, como salgueiro junto à corrente das águas. De novo uma referência ao Salmo 1 aqui, e uma referência a Jeremias, quando diz: maldito aquele que confia em si mesmo, ou maldito que confia no homem, pois será como um arbusto solitário no deserto. Mas aí Jeremias ainda diz: é bendito que confia no Senhor, pois será como árvore plantada junto às águas, e vai dar frutos. Quando a gente está plantado em Cristo, nós damos frutos. E eu queria dizer o seguinte sobre essa graça que abençoa. É algo muito marcante na Bíblia, e esses dias, de um mês para cá, tem uma expressão na Bíblia que tem feito pensar bastante. Lendo Esdras e Neemias, eu encontrei uma expressão fortíssima, marcante demais. Porque tanto Esdras quanto Neemias repete essa expressão nos seus livros várias vezes. É a expressão: a boa mão do Senhor. Isso é algo marcante para a gente. Neemias, quando ele vai chegar para o rei, ele tem medo de pedir algo para o rei. Ele tem medo de pedir para voltar para Jerusalém e ajudar o povo a reconstruir os muros. Mas porque a boa mão do Senhor era com ele, ele foi e foi bem sucedido. A boa mão do Senhor esteve com Esdras e Neemias na reconstrução da vida do povo de Deus. A boa mão do Senhor esteve com várias pessoas durante toda a Bíblia. Nós poderíamos pensar em diversos exemplos a partir da criação do Senhor. A boa mão do Senhor criando, moldando, formando todas as coisas. A boa mão do Senhor livrando Noé. A boa mão do Senhor capacitando Moisés, encorajando Josué, dizendo: não temas, Josué, porque eu sou contigo. A boa mão do Senhor esteve fortalecendo Sansão. Mesmo Sansão pecando, Deus honrou a vida de Sansão. Sansão nasceu para acabar com os filisteus, para matar os filisteus que oprimiam o povo dele. E na sua morte ele matou muito mais filisteus do que em toda a sua vida. Deus fortaleceu Sansão. Deus deu vitórias a Davi. A boa mão do Senhor esteve com Davi, concedendo grandes vitórias a ele, concedendo sabedoria a Salomão. A boa mão do Senhor esteve ungindo Elias e Eliseu, usando os dois profetas com sinais, prodígios. A boa mão do Senhor esteve com vários outros na Bíblia, como Isaías e Jeremias, que tiveram intrepidez de chegar diante do rei e dizer para o rei: ó rei, você está errado, você tem que confiar em Deus. A boa mão do Senhor esteve com os demais profetas, esteve com Daniel e seus amigos, honrando-os e abençoando-os ali no reino de Nabucodonosor e no reino dos Medo-Persas. A boa mão do Senhor esteve tocando no enfermo. O Senhor Jesus tocou em leprosos. E o que é mais significativo não é nem a cura do leproso, mas é que o leproso possivelmente estava há 10 anos sem receber um abraço. O leproso possivelmente estava há mais de 10, 20 anos sem receber um beijo do seu filho e da sua esposa. Estava afastado no vale dos leprosos. Mas quando o leproso chegava para Jesus, Jesus tocava neles. Antes de curá-lo, Jesus tocava neles. A boa mão do Senhor Jesus tocou naqueles que eram desprezados pela sociedade, transformou aquelas vidas. A boa mão do Senhor libertou os cativos, oprimidos, endemoniados. A boa mão do Senhor capacitou a igreja, a ponto de os apóstolos dizerem: importa muito mais obedecer a Deus do que aos homens. A boa mão do Senhor alcançou a mim e a você. A boa mão do Senhor está sobre nós. E se a boa mão do Senhor está sobre nós, nós somos mais que vencedores em Cristo. Mas o texto ainda termina dizendo que há uma graça conquistadora. Verso 5 diz: um dirá: eu sou do Senhor. O outro se chamará pelo nome de Jacó. Outro ainda escreverá na própria mão: eu sou do Senhor. E por sobrenome tomará Israel. Em outras palavras, todas essas expressões falam de uma graça conquistadora. Uma graça que não seria apenas para os judeus, mas uma graça que traria às pessoas ao redor dos judeus a oportunidade de se voltarem para o Senhor. E as pessoas que fossem alcançadas por Deus
passariam a testemunhar da graça do Senhor. Em outras palavras, Isaías está projetando 700 anos depois, com a vinda da igreja, com Jesus capacitando a igreja e enviando Paulo a pregar aos gentios. Primeiro Pedro, depois Paulo. A boa mão do Senhor esteve ali, cuidando de Paulo e levando Paulo a pregar aos gentios. E os gentios passaram a fazer parte das promessas de Deus. Aliás, nós, gentios, nós estrangeiros, não éramos judeus, e fomos alcançados com essa graça que nos conquistou. Porque Deus usou um homem chamado Paulo. Porque Deus tirou ele de uma religião. Porque Deus capacitou ele, o encheu do Espírito Santo. Porque Deus humilhou Paulo, para que Paulo não se ensoberbecesse. E Deus usou Paulo de maneira poderosa. E esse poder de Deus chegou a nós, conquistando a nossa vida. E o que é significativo é que aí há uma referência sobre escrever na mão. Eu sou do Senhor. E as referências aqui são magníficas, são maravilhosas, porque isso faz lembrar a ordem de Deus por Moisés, lá no capítulo 6 de Deuteronômio, quando diz que a palavra deveria estar pregada, marcada nas nossas mãos e na nossa fronte, e nos umbrais da nossa porta, da nossa casa. Em outras palavras, Deus está dizendo através de Moisés, que a marca de Deus, a ação de Deus na nossa vida tem que ser vista por todos. Cada atitude do crente deve marcar a luz e a bênção de Deus, a luz de Jesus. Cada pensamento do crente tem que ser de acordo com a Bíblia, com a palavra de Deus, com a vontade de Deus. A nossa casa tem que ser do Senhor. Por isso zumbai com as portas com a marca do Senhor. E quando você vai para o livro do Apocalipse, você encontra aqui, aqueles que não são do Senhor, têm marcas em suas mãos, mas é a marca da besta. Tem marca na sua fronte, mas é a marca do inimigo. Porque tudo aquilo que ele faz, tudo aquilo que ele pensa, é de acordo com Satanás. Mas com o crente isso é diferente. Tudo aquilo que você fizer, tudo aquilo que você pensar, tem que ser de acordo com a vontade de Deus. A graça de Deus é aquela que transforma, é aquela que encoraja, que abençoa e que conquista. E ela conquistou a mim e a você. Mas ela quer conquistar ainda muito mais gente. Dentro da nossa casa e fora da nossa casa. Por isso, não deixe de interceder, não deixe de orar. Junte-se aos ministérios de intercessão da igreja, quer seja as Déboras, trabalhos de oração da igreja. Porque Deus é aquele que responde a oração. E Ele faz coisas surpreendentes quando a igreja se põe a confiar na graça dEle, a se submeter à vontade dEle. Que Deus nos ajude a vivermos essa graça tão maravilhosa, tão especial que nos alcançou, nos livrou das trevas, nos trouxe para a sua maravilhosa luz. Deus nos abençoe.